estão aqui conosco João Costa. O João, ele é plantador da Igreja Vineyard Central, da região central da cidade, do Rio de Janeiro. É um dos facilitadores de Restore Brasil e coopera com a rede de plantação de igreja Atos 29 na América Latina. Ele estudou teologia no seminário Martin Bucer de Huschergen Training Center e é autor do livro missional Uma Jornada de Devoção à Missão, publicado pela editora Interferência. João, bem-vindo conosco. Está também o Tiago Nogueira. O Tiago é bacharel em teologia e pós-graduado em plantação e revitalização de igrejas pelo Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas, a segunda melhor cidade do Brasil. A primeira é Natal, a segunda é Campinas, onde eu nasci. Campineiro, prazer. E o campineiro fala assim, prazer. Prazer, come carne. Ele é membro da Renovare Brasil e é responsável pela área de comunicação do Projeto Timóteo da Fraternidade Teológica Latino-Americana, Setor Brasil. Tiago, bem-vindo no nosso meio. Está também aqui o José Marcos, que eu conhecia só de ouvir falar. Meus olhos o veem. O Tiago também e o João. Né? Não, estou alegre. O José Marcos, ele é pastor sênior da Igreja Batista Coqueiral, uma comunidade com atuação social relevante na região metropolitana de Recife e no Agreste Pernambucano, através do Instituto Solidário, bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte no Brasil, em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduado em ciências políticas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. José Marcos, bem-vindo conosco nessa tarde, que nós vamos pensar aqui até 5h30 sobre os desafios e indicadores para uma igreja transformadora. E cada um dos nossos palestrantes aqui, né, os expositores desse painel, melhor dizendo, eles terão 15 minutos cada um para fazer uma exposição, compartilhar suas experiências, ideias nessa área. E depois nós vamos fazer perguntas. Então tenho aqui os papéis, eu vou pedir para 3 voluntários distribuírem esses papéis para perguntas, e já pode fazer isso agora. 3 voluntários. Precisa ser chamado pelo nome, os voluntários? Não. Puxa, olha, apareceu 10. Já tem 3 primeiros aqui. Os irmãos, por favor. Essa irmã querida, ela levantou, ela está com essa roupa bonita aí, que usa no turbante dos árabes. Olha, bacana só. Está aí, ó. Dá um pedaço. Distribui para os irmãos. Quem que vai... Você pode, durante a explanação de cada um dos nossos irmãos, fazer uma pergunta relevante, com 10 palavras no máximo, uma perguntinha assim, um parágrafo, ok? E pode me entregar essas perguntas e a gente vai então fazer para cada um deles. Tiago. Boa tarde. Desafios e indicadores para uma igreja transformadora, crescimento, multiplicação e serviço. Eu penso que esses desafios e esses indicadores, eles devem ser a busca de uma igreja em uma teologia compromissada com a evangelização, compromissada com a ação social, que possa integrar, ter uma integração forte entre a espiritualidade e um forte trabalho social, um forte trabalho de evangelização, sempre tendo uma visão holística do ser humano, testemunhando Jesus, o nosso Senhor e Salvador, com o evangelho vivo e encarnado na vida das pessoas, na sociedade, e anunciando o evangelho com todo o seu carisma e com o seu amor. Então eu queria pontuar crescimento, multiplicação e desafios. E sobre crescimento, os desafios e os indicadores,
Eu penso que uma igreja transformadora é aquela igreja que nos chama a nos identificar com o mundo sem perder a nossa identidade cristã. Significa conhecer a situação das pessoas que rodeiam a nossa comunidade, as quais nós iremos servir, fazendo o melhor por essas pessoas no mundo, amando a Deus, amando ao próximo. Significa que uma igreja que ela possa crescer, os desafios dela é que ela possa conviver com as pessoas com quem Deus se preocupa e com quem Deus nos enviou para nós cuidarmos dela. Significa compartilhar o Evangelho numa compreensão integral, lutando pela justiça, pela paz e se desbruçando nas necessidades das pessoas, comprometendo-se com a vontade de Deus e com a vontade das pessoas. No nosso contexto, vou falar um pouquinho do nosso contexto lá em Machado, onde eu vivo. Nós encontramos alguns tipos de igrejas, igrejas que possuem às vezes um cristianismo que eu diria introvertido, e igrejas que possuem um cristianismo secularizado. Esse primeiro tipo de igreja, por exemplo, ela é uma igreja como se fosse um clube religioso. Ou seja, os seus membros, eles pagam as suas mensalidades, os seus dízimos, eles gozam dos seus privilégios, são membros que gostam de fazer as coisas juntas, são pessoas introvertidas que permanecem no seu mundo espiritual, dentro das suas quatro paredes religiosas, do seu templo, e elas são pessoas que se vivem consideradas santas e separadas de tal forma que não têm uma vida social que possa proporcionar que essa igreja ela se misture na nossa cidade onde ela está inserida. E também na nossa cidade nós encontramos igrejas ou grupos que que elas vivem de uma maneira descompromissada com a vontade de Deus. Uma igreja praticamente sem religião, uma igreja mais secular, uma igreja sem missão. São igrejas que realizam mais shows religiosos, ações humanitárias, mas elas substituíram isso por um cristianismo. E eu penso e tento compreender a igreja, que o crescimento da igreja ela está tanto no foco da adoração a Deus, vivendo uma vida em busca de uma santidade, quanto no foco do serviço ao mundo. Uma igreja que possa se dedicar no serviço ao próximo, testemunhando e anunciando Jesus. Uma igreja que tenha e possua uma identidade integral, um cristianismo encarnado, sendo uma igreja santa, sendo uma igreja separada para pertencer a Deus, uma igreja que possa adorá-lo, uma igreja apostólica, uma igreja que seja enviada ao mundo para servir de missão de Jesus Cristo aqui. E eu tenho percebido isso lá em Machado, onde a gente tem sido uma igreja que a gente tem crescido, tendo a oportunidade de crescer, uma igreja que tem a oportunidade de servir a nossa sociedade através de casa de recuperação, através de ação social, através da proclamação da palavra, encarnando a palavra e não vivendo ela de uma maneira isolada, mas encarnando a palavra de Deus, vivendo ela no mundo, sendo uma igreja no mundo, para o mundo, na verdade, testemunhando Jesus Cristo através de atos, através de palavras, através de sentimentos, para estabelecer o reino de Deus na realidade, aonde nós estamos inseridos em Machado, Minas Gerais. Sobre multiplicação, eu penso que a igreja ela precisa ser ela mesma. A exemplo da comunidade que tem amor de Deus, expressando o amor de Jesus Cristo, uma igreja que viva do seu testemunho e da encarnação do Evangelho, uma igreja que possa, através de viver uma nova sociedade que manifesta ou trabalhar para uma nova sociedade que se manifesta ao reino de Deus, uma igreja que possa viver as palavras e as ações e o testemunho dessa igreja e dos seus membros e a sua maneira de agir, as suas atitudes, as suas personalidades, as suas palavras, o seu caráter e a sua forma de se relacionar com essas pessoas, elas devem ser a mesma de Jesus Cristo. Recentemente chegou uma pessoa à nossa igreja, há uns 3 meses atrás, uma família,
E esse rapaz, então, um dia eu na casa dele abri a Bíblia e ele aceitou a Jesus. E ele falou assim: olha, eu quero seguir esse Deus a quem você está pregando aqui na minha casa. E ele começou a frequentar a nossa igreja. Ele é dono de um supermercado. E aí, depois de alguns domingos, ele falou assim: olha, eu quero começar a contribuir com a sua igreja financeiramente. Eu quero dar meu dízimo para a sua igreja. E depois de explicar o que era o significado do dízimo, né? Porque não era uma troca de bênção, se não era a expectativa dele, ele falou: não, Deus ele tem mudado a minha vida. E um dia ele chamou eu no supermercado dele e falou assim: olha, eu estou mandando embora alguns funcionários porque essas pessoas elas estavam fazendo com que a nossa espiritualidade aqui, o nosso senso de missão, de reino de Deus não conseguisse ser completo. Então agora para todos, ele ora com seus clientes, ele tem sido um sal no nosso bairro, ele tem sido luz aonde era trevas na nossa cidade. Ou seja, ele tem agido, as suas atitudes, a sua personalidade, as suas palavras, o seu caráter, a maneira como que ele tem se relacionado com as pessoas é a mesma como que Jesus se relacionaria conosco. Então, a igreja ela tem se multiplicado através de pessoas. E engraçado que a primeira vez que ele chamou eu para ir na casa dele, porque a mãe dele estava fazendo uma macumba para ele, e depois de orar com ele, eu falei assim: olha, eu queria convidar você para a nossa igreja. E ele olhou para mim e falou assim: rapaz, mas dizem que para ir na sua igreja é só quem tem convite. E aí eu falei assim: então você está sendo convidado agora para ir para a nossa igreja, né? E pelo pastor da igreja. Então, a gente tem desafiado as pessoas da nossa igreja, os membros da nossa igreja, as pessoas que frequentam a nossa igreja, a viver a mensagem que elas ouvem, a viver na prática a mensagem que elas ouvem, a viver o amor de Deus. E a gente fala que a melhor maneira de nós anunciarmos o evangelho não é um discurso. A melhor maneira de nós anunciarmos o evangelho não é o que a gente aprende na escola dominical, mas é anunciar através das nossas atitudes. Viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu e agir como Jesus agiu através de nós. E que nós possamos pedir que o Espírito Santo nos use para que nós possamos ser Jesus Cristo encarnado através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através do nosso toque. E lá a gente tem desejado ser uma igreja resgatada. Uma igreja que resgata, uma igreja que cura, uma igreja que liberta, uma igreja que transforma, uma igreja que salva o ser humano. Jesus Cristo, ele era de uma comunidade de amor que praticava o amor uns aos outros. E a gente quer ser uma igreja que pratica o amor visível para o mundo do Deus invisível. E como igreja, ou como membros da nossa igreja, nós desejamos participar da nossa sociedade. Então a gente tem entendido que a nossa igreja, ela vai se multiplicar e ela vai se fazer presente, sendo presente na nossa sociedade, através dos comerciantes, através dos professores, através dos administradores das empresas, das cooperativas, através da Câmara de Vereadores, através das mais diversas secretarias da nossa cidade. Então a gente tem anunciado as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação. E tendo tido a oportunidade de construir na vida da nossa cidade, da nossa comunidade local, da nossa vizinhança, do nosso bairro, da nossa cidade, anunciando o Evangelho, organizando eventos que possam ser eventos pontes para o nosso Evangelho. E recentemente, agora em setembro, nós fizemos o que a gente chama de Festival da Generosidade. A gente pegou uma chácara de um dos membros da nossa igreja, a gente ganhou boi, carne, né, de boi, de porco, e a gente fez um churrasco aberto para toda a comunidade, para toda a cidade. E as pessoas falavam assim: mas precisa pagar para ir nisso? Não, a gente falou: não precisa. A gente está dando isso porque Deus tem nos abençoado ao longo do nosso ano e a gente quer que você seja alvo do nosso amor também. E as pessoas falam: mas aí é impossível alguém praticar isso. A gente: não, mas a gente está fazendo isso porque a gente ama vocês, né? Então a gente tem prestado isso através de amor, através de serviços profissionalizantes, através de atitudes recreativas e ajudando no desenvolvimento da nossa comunidade, da nossa cidade, dos bairros onde nós estamos, sempre implantando valores cristãos e testemunhando a Jesus a essas pessoas na nossa comunidade. Terceiro e último, que é o serviço.
A nossa igreja também, a gente tem procurado apresentar um crescimento integral das pessoas quanto às oportunidades de serviço que surgem a cada necessidade humana. Então Deus colocou no nosso coração, por exemplo, ter uma casa de recuperação. E as pessoas elas são internadas naquela casa, elas não pagam nada por isso. A Machado é uma cidade do café, então a gente tem uma colheita de café própria para a casa de recuperação. Então todo o dinheiro arrecadado desse café para manter a casa ao longo do ano. E Deus tem abençoado, e a gente tem um espaço de 6 alqueires, e esse espaço foi valorizado. Então chegou uma pessoa e falou assim: eu queria trocar os 4 alqueires que vocês têm de plantação por um espaço longe de 15 alqueires. Já plantado. Então isso vai triplicar a produção e consequentemente a gente vai poder aumentar a demanda de internos, que é a única casa de recuperação da cidade. A gente tem um lar que a gente chama de lar samaritano, de pessoas que vêm de outra cidade e não tem onde morar. A gente coloca essas pessoas nessas casas e elas vão sendo abençoadas de morar num lugar que elas não precisam pagar aluguel até elas se estabelecerem na cidade. A gente consegue atender hoje 10 famílias nessa casa onde elas moram de graça. A nossa igreja, a gente procura atender através de serviço todas as necessidades humanas. Não adianta a gente entende que não adianta a gente abrir a Bíblia e pregar a Bíblia para essas pessoas. Então a nossa igreja ela possui recursos necessários para servir a própria comunidade. Ela possui recursos que Deus tenha nos abençoado a fornecer no nosso contexto apropriado o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, olhando a pessoa de uma maneira integral a partir do Evangelho de Cristo. E essas pessoas elas são tão tocadas, elas são tão sensibilizadas, que uma pessoa que ela passou por a casa de recuperação, depois ela foi para esse lar, e aí ela conseguiu uma oportunidade de emprego, hoje ela vai na casa de recuperação fazer um trabalho social com aquelas pessoas, porque ela fala assim: olha, eu fui tão impactado pela vida de vocês, que eu preciso ser agente de impacto na vida de outras pessoas. Então a gente olha o Evangelho de maneira integral, anunciando o Evangelho do Reino de Deus para essas pessoas, de uma forma que todos os ministérios da nossa igreja possam ser ministérios agentes, libertando a igreja para ajudar as outras entidades, os outros seculares na promoção do bem comum. Para finalizar, me faltam 3 minutos. Essas dimensões que a gente tem procurado, elas procuram direcionar para um crescimento integral, que vem da qualidade da espiritualidade, da encarnação e da fidelidade da igreja, com o propósito de Deus de estabelecer em Cristo Jesus o reino de Deus e a justiça dele, no nosso contexto em Machado e em qualquer lugar para onde nós estejamos. Para isso, a igreja ela precisa eu creio que a igreja ela precisa de uma espiritualidade que manifeste a presença do Espírito, trazendo de fato um real avivamento para a igreja, um real avivamento para o ministério integral, e que ela possa acreditar no poder do Espírito Santo na vida da igreja, no poder do Evangelho para mudar as pessoas, porque uma coisa eu creio que é falar da mensagem, uma mensagem bonita, uma mensagem que é pregada, e uma coisa é a gente viver a mensagem que a gente ouve, que nos desafia a ir por todo mundo e fazer discípulos, batizando e transformando as pessoas, amando as pessoas como Jesus amou, servindo as pessoas como Jesus serviu e se preocupando com as pessoas como Jesus se preocupou, chorando com aqueles que choram. Eu compartilhava agora há pouco na trilha de uma experiência que a gente teve também na cidade, numa igreja que eu pastoreava ano passado. A gente montou uma célula só para dependentes químicos e alcoólatras. E um dia a assistente social da cidade me chamou na sala dela e falou assim: olha, a gente tem percebido que todas as pessoas que passam por esse trabalho que vocês fazem, elas não voltam mais para o mundo das drogas, para o mundo do álcool. E a gente queria fazer uma proposta para vocês, para que vocês pudessem fazer isso para a gente também. A prefeitura vai dar todos 2 cômodos para vocês, vai dar o lanche, vai dar todo o material necessário para vocês abrirem 2 trabalhos desse na nossa cidade. A igreja ela precisa anunciar o Evangelho vivo, com toda a nossa carisma, não um evangelho apenas verbal, mas um evangelho que vai além da palavra pregada e da palavra proclamada. Ela precisa anunciar o evangelho através de sinais que confirmem essa palavra, de seu abraço. Eu falo lá em Machado que a gente precisa cheirar a gente precisa abraçar as pessoas, a gente precisa sentir o cheiro das pessoas, né? Então a gente precisa ter uma visão holística do ser humano, se encarnando no mundo, amando como Jesus amou e servindo como Jesus amou. Eu creio que esses são os desafios e as oportunidades para uma igreja, que ela possa ser uma igreja transformadora, que cresça, que multiplique e que ela possa servir as pessoas, transformada por Deus e discipulando na prática
por Jesus. Uau! E ele foi pontual. Amém. Obrigado, Tiago. E ele controlou o tempo, né? Obrigado, Tiago. João, compartilhe conosco, na sua visão, na sua experiência, os desafios e os indicadores para uma igreja transformadora. Bom, uma boa tarde a todos. Nós temos vivido uma experiência no Rio de Janeiro que tem como foco principal a plantação de igrejas. E quando falo de nós, não falo no típico jeito de pregadores que referem-se a si na terceira pessoa, mas tenho caminhado com um grupo de irmãos, de homens de Deus, que têm enxergado a necessidade de serem parte de um movimento centrado no Evangelho na cidade do Rio de Janeiro. Parece, para ouvidos incautos, no primeiro momento, que um movimento centrado no Evangelho no Rio de Janeiro seria algo desnecessário, uma vez que tal cidade é produtora de tantos artigos com a alcunha evangélica, com o selo, com o branding evangélico. E nós sabemos que toda essa carga ela não tem gerado nenhum tipo de transformação evidente e efetiva no nosso contexto, no nosso tecido social. Vou falar rapidamente sobre o que eu vivo num coletivo de irmãos que são envolvidos com plantação de igrejas centradas no Evangelho, e depois sobre a curta experiência ainda de uma nova plantação de igreja que estou envolvido, uma plantação de igreja de 1 ano de idade. Então ainda temos muito que percorrer. Acho interessante e agradeço a oportunidade, porque tal tipo de painel geralmente é reservado para aqueles que conquistaram o direito de serem ouvidos como fruto do seu legado. Então, pela soberania divina, eu estou aqui e espero contribuir com vocês com aquilo que temos vivido à luz da graça de Deus na nossa cidade. Eu faço parte de um coletivo de irmãos chamado Restore Brasil. É uma reunião mensal de pastores, uma comunidade pastoral que não tem nada a ver com aqueles cafés da manhã de pastores. Eu acredito que isso acontece no Rio de Janeiro, aquelas coisas hediondas, onde você vai para lá falar sobre os números de membros da sua igreja, o cantor X ou Y que você levou para lá, a cruzada que você fez e todo esse tipo de baboseira, meu irmão, sendo muito honesto. Estamos conseguindo viver há mais de 4 anos a possibilidade de ter uma comunidade de irmãos que têm entendido sua missão naquela cidade, na cidade do Rio de Janeiro, e encarado seus desafios como pastores, líderes, plantadores de igreja. Gente que tem comunidades com 1000 membros, gente com comunidade de 100 membros, gente com comunidade de 10 membros, gente que ainda nem saiu do seminário e começou a sua atividade eclesiástica. E graças a Deus eu tenho testemunhado, junto com outros, o surgimento ou o ressurgimento de um interesse, já chegando à casa de centenas de pessoas, e numa cidade de milhões, talvez isso possa parecer muito pouco, mas para nós tem sido motivo de muita alegria ver cada reunião atraindo novos adeptos a uma mentalidade que tem o Evangelho como o centro das suas ações. E essa experiência tem gerado transformação das formas mais simples possíveis. Transformação na vida de cada homem que tem participado dessa reunião. Transformação no que diz respeito à prioridade das suas agendas. Temos visto isso se manifestando nas suas congregações locais, igrejas tendo toda a sua cosmovisão e toda a sua própria agenda também orientada não à luz de resultados aparentes, não à luz de programas ou eventos, mas à luz de um sólido compromisso com a Sagrada Escritura. E em terceiro lugar, isso tem proporcionado nos bairros e regiões onde esses homens estão atuando, transformação urbana, transformação cultural, interação cultural, que tem trazido o que para nós, como pastores, plantadores de igreja, missionários, é o que há de mais precioso. Pessoas que têm tido a oportunidade de nascer de novo pela graça de Deus. Isso tem sido fruto de única e exclusivamente da graça soberana do Senhor, reconhecemos isso, mas também temos entendido e encarado a nossa responsabilidade como pastores
de voltarem o nosso foco, de voltarmos o nosso foco para aquilo que interessa, que é o Evangelho. E a partir disso eu levo para a segunda parte desse painel aqui, né? Dessa exposição, que é a minha própria experiência como plantador de igreja. Eu plantei uma nova igreja que teve a sua primeira mobilização de irmãos que encararam o desafio missionário do centro do Rio de Janeiro em janeiro de 2013. Ficamos até setembro, até o final de setembro desse ano, durante 9 meses, estudando e nos enraizando em elementos necessários para inaugurar a igreja como uma expressão pública, uma expressão para a cidade. Então, totalizando, temos cerca de 1 ano e 9 meses de atividade. Por que plantar uma nova igreja no Rio de Janeiro? Plantamos uma igreja nova no Rio de Janeiro com o objetivo de simplesmente pregar o Evangelho do Reino de Deus. E fazendo isso das formas mais básicas e clássicas possíveis. Quando a gente pensa em igreja transformadora, a gente corre o risco, na verdade, de seguirmos um filão muito comum na história da igreja latino-americana, que é buscar novidade, é buscar algo novo. Eu particularmente tenho um temor, sendo parte de uma nova geração de pastores e plantadores de igreja, e abraço isso como um risco que eu também posso correr, é de pegar tendências e inclinações e abraçá-las unicamente como uma forma de aliviar a tensão de toda a monotonia e todo tipo de repetitividade que encontramos na igreja evangélica brasileira. Então, eu tenho muito medo de encararmos o conceito de missão integral como mais um desses pacotes, como mais uma dessas formas de sair do lugar comum e do clichê evangélico. Esse foi um cuidado que listamos como um dos riscos que poderíamos correr na plantação de uma nova comunidade de fé. Temos enxergado que pregar o Evangelho e vivenciar a plantação de uma igreja não é um fenômeno eclesiológico, não é um fenômeno missiológico. É um fenômeno que tem que ter, e nesse ponto sim, a ordem dos fatores altera o produto, tem que ter Cristo, ou uma visão cristológica redimida, reconsiderada e por vezes até reinventada em muitas igrejas. No nosso caso, a nossa congregação teve como base para suas atividades uma perspectiva cristológica, ou seja, acreditamos num tripé necessário para a plantação de uma igreja que efetivamente seja uma expressão transformadora no lugar onde ela está sendo plantada. Acreditamos que cristologia, eclesiologia e missiologia são fatores inegociáveis para uma reflexão e ação de uma igreja missional transformadora. Porém, percebemos que eclesiologia se tornou muito mais um pacote de aplicativos meramente vinculados a eventos, formatos, adaptações ou renovações litúrgicas. E isso vai se traduzir na forma como as músicas são tocadas, ou no estilo de pregação, ou até mesmo no tempo que se usa para pregação. Percebemos isso como um problema porque eclesiologia não vai revelar Jesus ao perdido. Pensar igreja apenas não vai revelar Jesus àqueles que precisam nascer de novo. De tal forma, missiologia também não vai ser o que vai trazer a palavra do Senhor àquele que precisa encontrar vida, aquele que está morto, nascer de novo. Não adianta apenas termos todos os pactos decorados, não adianta termos apenas uma boa visão e guardarmos cada uma dessas tradições missiológicas em seus devidos lugares e aplicarmos quando acharmos conveniente. Temos então observado que cristologia e enxergar Cristo como Senhor e talvez redimir um prisma cristológico que é muito evidente na história da igreja brasileira, que é a cristologia apenas pelo viés soteriológico, ou seja, Jesus Cristo, o Salvador, não é o suficiente. Temos enxergado a necessidade de olhar Jesus totalmente como Ele é, como sim, o Salvador, mas acima de tudo como o Senhor. Temos nos baseado muito na teologia do senhorio, de John Frame, como uma forma de nos libertar de algumas ferramentas muito ativistas e muito voltadas para aquilo que a igreja faz.
o grande risco da plantação da igreja é ela ser um fim em si mesma. E à luz de uma cristologia saudável, temos experimentado uma eclesiologia efetiva e uma missiologia real, prática, para além do campo teórico, para além do ideário. Não abrimos mão de um bom pacote de estratégias. Não desconsideramos a profunda reflexão teológica, até porque isso para brasileiro não é levado tão a sério assim. Porém, nós não encontramos apenas nos aplicativos estratégicos e nas reflexões que podem sofisticar mais a nossa fala, a suficiência para iniciar uma nova igreja. Encontramos no senhorio de Cristo, em Cristo como cabeça do corpo, que é a igreja, a suficiência e a supremacia da nossa mensagem. Então, à luz dessa perspectiva, nós conseguimos, sim, para a glória de Deus, completar 1 ano de plantação de igreja. Estatisticamente no Brasil, 78,6% de igrejas plantadas não passam do primeiro ano de atividade. Então a gente conseguiu dar esse primeiro passo, conseguiu sobreviver. E sobreviver de uma forma natural, agradável. Não somos um movimento na casa das centenas de milhares, mas somos um movimento expressivo o suficiente para não deprimir o jovem plantador. E sim, irmãos, e temos experimentado algumas coisas muito interessantes. Começamos a nossa congregação com 13 adultos e sem nenhum dinheiro, num lugar onde o metro quadrado está na casa dos mais altos do Brasil. Então, quando se pensa em plantar igreja, o plantador, com a mentalidade orientada para a eclesiologia, vai pensar em quê? Dinheiro. E sim, é óbvio que o dinheiro foi uma preocupação inicial e ainda é uma preocupação sequencial do nosso trabalho. Porém, o dinheiro não nos retardou, o dinheiro não nos encapsulou na apatia, tampouco nos levou a um ativismo para tentar levantar recursos. A firme visão do senhorio de Cristo nos ajudou a mantermos-nos sóbrios o suficiente para seguir unicamente pregando o Evangelho, sendo fiéis no básico. No Rio de Janeiro a gente chama isso do basicão de Jesus: jejum, oração e exposição bíblica. Começamos uma comunidade de fé assim. E para a glória de Deus, hoje temos mais de 70 pessoas vinculadas a essa congregação, enxergando-se como missionários na cidade, o que é bem importante. Não temos ali um centro de consumo evangélico, ou mais uma nova expressão de igreja com nome de gringo, como é o nosso caso, para atrair juventudes ávidas por músicas pulantes, saltitantes. O cara chega na nossa congregação, tem lá uma turma, vai ser bem recebido e tudo mais, mas a música é tocada num violão, numa caixa de madeira. É o que tem para hoje, Senhor, é isso que a gente fala lá. Não temos muita coisa. É óbvio que eu, como apreciador de música pop, de rock, eu ia gostar de ter uma banda. Não tem. E eclesiologicamente, em alguns manuais, isso é deficitário. Eu não sei. Eu sei que a quebra desse protocolo, ela não tem impedido pessoas de chegarem e ouvirem a palavra de Deus. E mais, um dado muito interessante. Dizem, e inclusive tem obras e textos, que enfatizam que as pessoas estão, que gostam de Deus ou da ideia de Jesus, mas não querem saber de igreja, porque a imagem da igreja diante da opinião pública é totalmente vilipendiada, e por razões, por vezes, causadas pelo próprio segmento cristão. Porém, eu tenho sido surpreendido quando pregamos o Evangelho nas ruas do Rio de Janeiro, nas praças, nas zonas de prostituição, no Maracanã, enfim, esses são os cenários urbanos que cercam a nossa congregação. A Central do Brasil. O curiosíssimo é que quando expomos o Evangelho, apresentamos o Senhor Jesus como Salvador, pessoas perguntam de primeira: cara, muito bom, eu quero receber sim essa oração e tudo mais, mas onde é a sua igreja? Ou seja, será que tantas pessoas assim têm problema com a igreja? Será que a gente precisa reinventar tanto, irmãos? Eu estou falando isso porque na prática, a simples ação de me movimentar com um grupo de adultos para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, abrir a Bíblia numa praça pública ou me reunir num lugar alugado, tem atraído pessoas.
tem sido suficiente. E essa suficiência não tem encontrado nesse local de reunião um fim em si mesmo. E com isso eu parto para a minha conclusão. Quando eu disse que nós somos uma comunidade que é missional, fazemos isso não por abraçar mais um modelo e mais uma forma ou mais uma alternativa de ser igreja. Temos feito isso por enxergar e por essas pessoas enxergarem-se em cada um dos seus contextos a possibilidade da pregação do Evangelho e da transformação do seu contexto. Um exemplo e um dos cases que eu posso listar aqui é uma ideia sensacional que 4 publicitários da nossa comunidade estão embrionando na primeira favela do Rio de Janeiro, conhecida como Morro da Providência. Nós começamos um clássico ponto de pregação naquela comunidade. Uma casa se abriu e começamos a ir ali para pregar o Evangelho. Esses jovens publicitários também fazem parte dessa reunião e tiveram uma ideia sensacional: transformar uma lan house, um local de acesso de internet, de jogo de Counter-Strike, todo tipo de coisa aí que eu não entendo muito bem, porque eu fiquei lá na época do Atari. Eles têm encontrado ali, naquela lan house, a oportunidade de criar uma incubadora de design e mídias sociais. E já desenharam o projeto, apresentaram esse projeto para mim, e já estão vendo como isso vai ser construído com aquele espaço, com aquela lan house. E um primeiro projeto, fruto de um ambiente de jejum, oração e pregação da palavra, está nascendo. Sinceramente, irmãos, como dizemos no Rio, eu não fritei o cérebro desses caras com nenhum tipo de ideia muito subversiva. Foi a simples pregação do Evangelho e a proposta de sermos igreja em missão. E a gente tem vivenciado isso de uma forma leve, porém contundente, firme, porém amorosa, e dessa forma propagando o Evangelho naquela nossa cidade. Lembrem-se de orar por nós. Valeu. Uau! Amém. Obrigado, João. Queridos, eles vão voltar a falar quando você fizer as perguntas. Eu vou pedir para o meu amigo Firmino, você que já tem a sua pergunta, você levanta assim, o Firmino vai pegar com você. Nós vamos fazer uma triagem. Ele vai de triagem, é legal, né? E vamos então fazer. Daí você, lembrando, Tiago, José Marcos e João Costa, para quem você está fazendo a pergunta. Ok? José Marcos, com a palavra. 15 minutos. Boa tarde, graça e paz a todas e a todos. Estou muito feliz com tudo que a gente tem ouvido aqui desde então. Feliz também em olhar para essa mesa aqui, né, esse momento, e perceber 34, 36, 39 anos. Acredita, rapaz? Não, de idade. Isso mostra... Poxa, isso me deixa tão animado, né? Tão animado, que eu vibro muito com isso. Isso mostra que a igreja está viva e produzindo coisas tão boas como essa fala, como eu fico encantado com isso. Bom, eu vou usar então esses 14 minutos que me restam para tentar acrescentar, talvez, aí mais alguma coisa, não sei se vai ser possível. Desafios e indicadores para uma igreja multiplicadora. Vamos lá. Primeiro desafio, na minha opinião, agora à tarde. Se você perguntar a minha opinião daqui a pouco, talvez já venha outros desafios no coração. Mas, por enquanto, primeiro desafio: não buscar o crescimento, a multiplicação e o serviço como fins em si mesmos. Nós temos visto no Brasil uma série de pacotes de crescimento de igreja, e como tantos pastores e tantos líderes buscaram desenfreadamente fazer as suas igrejas crescerem, como se o crescimento fosse um fim em si mesmo, ou se o crescimento fosse um produto da inteligência de um líder. Eu fico vendo a dinâmica de um reality show, e a gente percebe nos reality shows que os vencedores finais, quem chega na final, são as pessoas que não estão buscando vencer o programa por vencer o programa. Eles simplesmente entram,
Pensa aí no Big Brother da vida, eu sei que é um mau exemplo, mas você assiste, eu sei. Então, estou brincando, mas eu assisto. Então, eu acho muito interessante. Então eu fico prestando atenção nisso e eu vou vendo que quem está buscando vencer por vencer são os primeiros a serem eliminados. Vão montando os conchavos e vão perdendo espaço na caminhada. E os últimos que sobram são aqueles que desenvolveram alguns princípios. Ultimamente está meio complicado as coisas, né? Mas algum princípio, não o princípio de estar buscando a vitória pela vitória. Acredito que é um grande desafio para a igreja não buscar o crescimento pelo crescimento, não buscar a multiplicação pela multiplicação, não buscar o serviço como modismos e produtos ofertados em congressos, em pacotes prontos, e que a gente chega nas nossas igrejas, convoca uma reunião de liderança e muda toda a estratégia. Acredito que essas coisas, elas vêm quando nós vencermos outros desafios. Acho que os desafios que a igreja, sobretudo brasileira, mas entendo que mundial também, está enfrentando, são desafios de essência e não necessariamente desafios de forma. Bom, então esse é o primeiro grande desafio, não buscar estas coisas por elas mesmas. Acho que um segundo desafio, e entendo que esse é muito caro, é ressignificar o conceito de reino de Deus à luz da Bíblia pura. Reino de Deus como o reinado total de Deus, o domínio total de Deus sobre a totalidade da vida. Quando nós entendermos bem, quando nós ressignificarmos isso, não à luz, bem falado aqui, do que disse o credo, ou do que disse Lausanne, ou do que diz a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ou da sua convenção, mas à luz da Bíblia pura, entendendo que reino de Deus é o domínio total de Deus na totalidade da vida. Por isso que Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Acredito que a partir de nós mesmos, os que nos identificamos como eclesia de Jesus, a partir de nós mesmos, nós já vamos ter grandes barreiras a derrubar quando entendermos Jesus como o Senhor da totalidade das nossas vidas. Quantas e quantas vezes Jesus não é o Senhor total, na totalidade das nossas vidas, e nós levamos um Jesus meramente religioso. E aí vem um terceiro desafio: ressignificar o conceito de evangelização à luz desse conceito de reino de Deus, que aliás, se não entendermos o que é reino de Deus, não teremos jamais como entender o que é evangelizar. Porque evangelizar é o ato de anunciar esse reino, o ato de proclamar, o ato de executar esse reino. Ora, enquanto não entendermos que esse reino é esse senhorio total na totalidade da vida, evangelizar não vai passar de ter como indicadores a quantidade de gente que deixa de ser católicos para ser crentes, ou a quantidade de mãos que se levantam num culto do domingo à noite. Acredito que esses não são necessariamente sinais autênticos da existência do reino de Deus entre nós. Desisti na minha vida de buscar os sinais do reino de Deus pela suntuosidade de templos, pela quantidade de cadeiras que estão preenchidas, pela quantidade de mãos que se levantam no domingo à noite, e muitas vezes a gente não vê nunca mais na vida. Desisti disso. Estou buscando marcadores do reino de Deus em outros sinais, como justiça, por exemplo. E aí estou entendendo bem o que Jesus quis dizer quando disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque se crescimento por crescimento fosse indicador do reino de Deus, nós, os 40,2 milhões de evangélicos que somos hoje no Brasil, não estaríamos produzindo uma nação, ou pelo menos já estaríamos modificando uma nação que hoje é completamente avessa aos sinais do reino de Deus. Essa semana alguém veio falar comigo que Marina tinha que ter sido a presidenta porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Disse: minha querida, para Deus ser o Senhor de uma nação democrática, cujo poder emana do povo, Deus tem que ser o Senhor do povo. Deus não pode ser o Senhor do presidente, porque o poder vem do povo. Nós queremos buscar indicadores
muitas vezes, em colocar crentes nas cadeiras principais, principalmente nas cadeiras dos nossos templos. Evangelho do reino de Deus, acredito que é outra coisa, e é necessário que a igreja reflita sobre o que é essa outra coisa. E aí eu parto para um quarto desafio. Eu vou gastar bem pouco tempo nos indicadores. Eu parto para o quarto desafio. Eu vou usar uma palavra aqui que possa parecer pejorativa ou pesada, mas eu prefiro usá-la. O desafio de desidiotizar o evangelho para politizar a missão da igreja. Deixa eu explicar isso, para que ninguém ache que eu estou chamando a igreja de idiota, que eu não seria louco de fazer uma burrice dessa. Não seria tolo de fazer isso. Idiotização a partir do radical idios, greguinho mesmo, que quer dizer aquilo que é de nós mesmos. Nós idiotizamos a igreja quando nós chamamos as pessoas para fazer parte do nosso clube, muitas vezes de crente, ou do nosso agregamento religioso, para que essas pessoas recebam, para que essas pessoas se encham, para que os problemas pessoais sejam resolvidos. Isso é tão claro na nossa teologia, nos nossos sermões, na nossa sinologia, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ser, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu Deus maior, né? Faz um milagre em mim, é o meu bem maior, isso, faz um milagre em mim. Não, tá bom, tudo bem. Isso é de uma idiotização muito radical. E aí é o que eu gosto de dizer, que enquanto a igreja está agindo no varejo, Satanás vai detonando no atacado. A gente quer expulsar um demônio na pessoa, enquanto Satanás manda demônios sistêmicos. Que a gente dá uma cesta básica ao irmão, querendo tratar a questão dele, e Satanás está produzindo sistemas e interferindo em sistemas que levam milhões à fome, milhões à miséria, milhões à prostituição, milhões à exploração sexual, e por aí vai. Aí, irmãos, vem o quinto e último desafio. Estou no meu tempo. O desafio do resgate da profecia. Porque se nós desidiotizarmos a nossa mensagem e politizarmos a nossa mensagem, não politizar no sentido de política partidária, mas se idios é sinônimo de individual, polis é sinônimo de comunitário, se nós politizarmos a mensagem, nós resgataremos o espaço da profecia. Eu acho que isso falta na igreja. Primeiro porque a igreja faz de um novo conceito de profecia um grande atrativo para pessoas, onde profecia é adivinhação, profeta é adivinhador, e aí isso tudo a serviço da idiotização, porque eu adivinho que sou adivinhador na sua vida para você mudar de vida. Mas profecia nem é adivinhação, nem profeta é adivinhador. Profecia é toda a irrupção de Deus em todo espaço ou sistema que está contrário ao reino de Deus. Bom, profecia é aquilo que se faz para que se promova o alinhamento com a vontade de Deus. Se nós olharmos para a nossa nação está completamente ou muito desalinhada com a vontade de Deus. E nós não podemos ficar profetizando no indivíduo apenas, apesar de isso também ser uma faceta da profecia. Mas nós temos que profetizar contra sistemas, é uma profecia politizante. E a igreja precisa disso, porque, repito, nós salvamos no atacado, nós salvamos no varejo e Satanás destrói no atacado. São desafios, eu estou pontuando aqui esses 5, mas são desafios dentre tantos que nós temos. Bom, indicadores, então, de uma igreja transformadora. Quero pontuar em 3 minutos 3 indicadores. 3 indicadores. O que é que vai indicar uma igreja transformadora? O que é que vai marcar uma igreja que promove o reino de Deus? Na minha opinião, 3 coisas simples, até porque o reino de Deus é simples. Uma igreja humanamente santa. Humanamente santa. Quando eu digo humanamente santa, eu estou dizendo que o nosso campo de santidade deixe de ser o culto, o templo, o domingo, e passe a ser a nossa vida. Eu estou dizendo que
ao invés de levantar as mãos, flutuar, dar glória e falar em tantas outras línguas, apesar da importância disso, a gente tire a santidade dos nossos tabernáculos e leve a santidade para o nosso dia a dia. Que o dia do Senhor seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Que o lugar sagrado seja o templo, mas seja a pia, seja a casa, seja onde nós estivermos. Que o santo não seja o que esteja no altar, mas seja todos nós. Uma santidade vivida na nossa humanidade. E aí eu identifico as duas coisas mais santas da nossa vida, é dinheiro e sexo. São as duas coisas onde a nossa santidade mais tem que aparecer. Segundo indicador, uma igreja humildemente serva. Irmãos, eu estou refletindo sobre discipulado há um bom tempo, há um bom pequeno tempo, e tenho entendido que o discipulado não se garante pelo quanto nós sabemos de Deus, mas pelo quanto nós imitamos a Deus em Cristo Jesus. Eu posso saber tudo sobre Luiz Gonzaga. Se eu chegar aqui de tênis, calça, boné e camiseta, você jamais vai me dizer que eu sou um discípulo de Luiz Gonzaga. Agora eu posso saber pouquinho de Luiz Gonzaga. Se eu chegar aqui de chapéu de couro, gibão, sanfona e não abrir minha boca, você vai dizer, esse cara tem alguma coisa, e cantar asa branca, tem alguma coisa com Luiz Gonzaga. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o que nos identifica enquanto discípulos do Senhor, não é o quanto nós sabemos do Senhor, mas é o quanto nós imitamos o Senhor. E eu estou convencido que Jesus foi essencialmente servo, em toda a sua totalidade. Por isso que eu digo que um grande indicador é uma igreja que seja humildemente serva. Humildemente por quê? Porque toda a glória do serviço tem que ser canalizada para Ele, jamais para nós. E o terceiro indicador e último, uma igreja radicalmente simples. Temos perdido muito da essência do Evangelho por nossa ausência de simplicidade. Vibrei com o carrom, você falou a lata, deve ser o carrom lá o negócio, e o violão. Minha grande luta no louvor da nossa igreja é transformar o grupo de louvor de 15 para 2 ou para 1, se puder um voz e violão. E eu não estou falando aqui de culto só, eu estou falando de vida. Radicalmente simples, simplificar o preço do nosso sapato, simplificar o preço da nossa calça, não sermos seduzidos por mamon, não sermos seduzidos pela complexidade da vida, porque é só na simplicidade que nós vamos indicar Jesus. Deixa eu repetir e terminar. Humanamente santa, humildemente serva, radicalmente simples. Para mim esses são 3 indicadores que quando vencermos os desafios, chegaremos a eles naturalmente. Que Deus nos abençoe e nos conduza a um pouco disso. E ele foi 15 minutos cravados. Tá vendo como dá para, em 15 minutos pregar? Simplicidade. Queridos, chegou aqui uma enxurrada de perguntas, graças a Deus por isso. Algumas perguntas de modo prático. A explanação do Tiago, do José e do João muito legal. Mas algumas pessoas, eu vou tentar aqui enxugar as perguntas. A primeira pergunta, João. Você disse que plantou a igreja no modelo de Jesus, natural, agradável, mas não deu exemplos. E então o irmão não tem o nome dele aqui, não precisa dar o nome, mas eu noto aqui pelas perguntas, eu gostaria que para eu não errar aqui o nome, o Tiago deu alguns exemplos práticos de como aconteceu. O João, ele foi mais ou menos, deu alguns, e o João Costa, o Zé Marcos vai também nos dar alguns exemplos práticos. Bem rapidinho, alguns exemplos práticos na sua experiência. Primeira coisa, reunindo pessoas para orar. A impressão que eu tenho quando se pensa em plantação de igreja, parece estar mais treinando uma equipe ou tendo um toró de ideias numa agência publicitária do que qualquer outra coisa. Eu tenho visto esse tipo de tendência muito grande em plantação de igreja no meu contexto, sobretudo o eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Chamar um grupo de pessoas ao ambiente da oração,
A prática de não tentarmos apenas falar com Deus, mas tentar ouvir a Deus através da sua palavra, orar com salmos. Isso tem sido uma prática que faz parte da gênese da nossa congregação. A segunda prática que executamos foi durante 9 meses com um grupo de pessoas nos reunirmos para estudar a Bíblia, entendendo à luz da Bíblia como podemos conhecer mais Jesus Cristo como homem e como Deus, completamente homem, completamente Deus, quais as implicações disso para nós como uma comunidade de seguidores e discípulos, e quais são as reverberações disso na missão dele, que nós somos enviados a executar como igreja dele. Então esse tipo de organização norteou nossos encontros durante 9 meses. E uma terceira coisa: primeira, oração; segunda, estudo da palavra; terceira, os nossos encontros. As pessoas por vezes pensam que o fato da igreja ser simples, ela necessariamente vai ser na sua própria casa. E no contexto do Rio de Janeiro, igreja nos lares tem se tornado por vezes um problema para o avanço evangelístico da igreja, para o avanço evangelístico da missão de Deus. O que acontece é que numa cidade grande, você chamar uma pessoa com a qual você teve um encontro ou 2, dificilmente ela vai na sua casa, até mesmo colega de trabalho. Vamos lá para minha casa? Para quê? Para estudar a Bíblia. Tem um grupo lá, é o quê? É uma seita? As pessoas de cara vão pensar nisso. Simplicidade, ela passa pelo entendimento, um modelo simples, leve, ela passa pelo entendimento de que isso pode ser adaptado para qualquer lugar, até mesmo um local alugado especificamente para uma reunião cristã. A forma como a gente conduz isso é que vai definir ou denunciar se somos apegados à estrutura ou não. Então essas 3 coisas: o ambiente proporcionado, o estudo da palavra e uma constante prática de oração. Essa prática de oração muito mais nos lares. A gente vivenciou isso durante os 3 primeiros meses da igreja, muito nas nossas casas, aquelas pessoas mais envolvidas com o grupo base da igreja. Obrigado. Uma pergunta aqui, que é um assunto que eu particularmente tenho me debruçado, lido, e essa não veio aqui. Eu gostaria de ouvir os 3, talvez, quem quisesse falar. Já que temos tantas igrejas, quer dizer, tantas igrejas aonde? Nas grandes e médias cidades, porque eu viajo. A última viagem para o Piauí, 2.553 quilômetros. Cansou? Nem terminei de falar, você já cansou. 2.553 quilômetros, saindo de Natal até Fartura do Piauí, e viajar a quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros no sertão e não encontrar uma igreja. Mas em Natal, a cidade que eu estou há 27 anos, você tropeça numa igreja atrás da outra. Então a pergunta: já que temos tantas igrejas, por que tantos desigrejados? Quem quer começar? Você. Pegou o microfone e fala. O João, ele deu uma dica interessante aqui para essa pergunta, para essa resposta, ou para uma pista dessa resposta. Ele disse que pesquisas mostram que muita gente quer Deus, quer Cristo, mas não quer mais a igreja. Bom, eu recentemente eu fiz uma pregação que eu disse o seguinte: a igreja está desviada. A igreja está desviada. E muita gente está percebendo que a igreja está desviada. Irmãos, quando eu digo desviada, eu não estou dizendo que ela está perdida. Eu estou dizendo que talvez Jesus quisesse que a rota fosse essa e a gente deu uma boa inclinada nessa rota. Eu tenho muito medo quando eu falo da igreja de Jesus, porque ela é viva e eficaz e está aí. Porque o reino de Deus, inclusive, é maior do que a própria igreja. Então ela está aí. Mas nós criamos tantas anomalias em nome de Jesus, em nome da fé, tantas loucuras que eu não vou nem explicar, porque cada um de nós sabe tão bem. Complexibilizamos tanto a simplicidade do evangelho. Terceiro sermão que eu preguei em Coqueiral foi: Jesus Cristo não entraria no hall de membros da nossa igreja.
Quando terminou, o diácono, o presidente do corpo diaconal, chegou e disse: pastor, nunca mais pregue um sermão desse aqui. Eu disse: irmão, nunca mais digo o que eu tenho que pregar, porque eu estou convencido que pelas regras que nós temos para que um cara seja membro, Jesus não se encaixaria nessas regras. Nós complexibilizamos demais. E as pessoas estão cansadas disso. Você quer ver qual é uma grande crise da igreja brasileira? A crise de integridade dos líderes, por exemplo. Eu daria aqui 1 milhão de pistas para essa resposta. É uma resposta fácil, porque ela tem muitas coisas que marcam porque que as pessoas não querem, muitas pessoas não querem mais saber da igreja. Agora, lógico, a igreja de Cristo é viva e eficaz, né? Ela está aí para a honra e glória dele, e nós... E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Há uma... quando eu falei da questão dos desigrejados, eu sou pastor da igreja do Nazareno em Natal há 27 anos. Eu tenho 30 anos de ministério pastoral. E quando eu cheguei aqui em 87, em Natal, vim pastorear uma igreja de 18 pessoas, falida, completamente falida, moralmente. O pastor havia adulterado, havia pedófilo, né? Problema de pedofilia, uma menina de 12 anos, da igreja, e outras coisas mais. E um problema financeiro, muito... desviou dinheiro da obra, aquela coisa toda. Aí ele teve que ir embora, e foi nesse contexto que o menino de 25 anos, obrigado pelo menino, chegou, eu era menino lá naquela época, para pastorear essa igreja, uma igreja falida. Eu andava nas imediações da igreja, do prédio da igreja, as pessoas perguntavam: o que aquele abestalhado viu naquela menina? Que eles sabiam, os vizinhos sabiam. Não, ninguém queria ir para a igreja. Porque era uma igreja suja, era uma igreja de uma história terrível. Então ninguém queria. Então havia uma crise de integridade naquela igreja, ou nesta igreja. Não era nesse local aqui. E nós trabalhamos e enfrentamos as dificuldades. Então 27 anos depois, cá estamos. A igreja, entre membros e congregados, tem mais de 1.000 pessoas. Então é uma igreja que mudou. E interessante que ninguém queria ir para a igreja naquela época, porque era uma igreja de pastor safado. E algum tempo depois, eu vim saber que algumas pessoas não queriam ir para aquela igreja porque era uma igreja de rico. Understand? Não vou àquela igreja porque aquela igreja agora é uma igreja de rico. Era a ideia que as pessoas tinham da igreja. A questão dos desigrejados passa por isso hoje, é um fenômeno. A questão da integridade, a questão de não adaptação a sistemas, apesar de termos tantas, numa igreja, uma quantidade enorme de igreja. Aí é uma pergunta: 300 mil igrejas. E a pergunta que João, ele fez assim: por que mais uma igreja? Aqui em Natal, quando começa, eu estou há 27 anos aqui, sou amigo, por exemplo, Miguel Arcanjo, Sônia e Bosco, nós somos amigos de 27 anos. Quando eu cheguei aqui, eu conheci alguns irmãos, Júnior Firmino um pouco menos. Mas temos amizades aqui na cidade de 27. E a gente vê quantas igrejas começaram aqui em Natal nos últimos 27 anos, quantas igrejas fecharam. E quantas igrejas estão abrindo. Minha esposa de vez em quando pergunta: por que mais uma nova igreja? Quando o sertão, que a gente tem contato e abre igreja no sertão, tem essa necessidade de igreja. Isso é um fenômeno que acontece. Ao mesmo tempo, e aqui a pergunta agora para um de vocês três: quando o crescimento se dá em maior proporção por irmãos advindos de outras igrejas, isso é um problema? Quando o crescimento se dá em maior proporção, não é um crescimento, né? Eu chamo isso de transmigração eclesiástica, entendeu?
transmigração eclesiástica. Quando o crescimento se dá em maior proporção por irmãos advindos de outras igrejas. Vamos tirar a palavra crescimento, né? Isso é problema? Eu penso que assim, a gente está falando um pouquinho dos problemas da igreja, né? E só para retomar o raciocínio anterior, em 2005, houve uma estatística aqui na cidade de São Paulo, a cada 2 dias abriu uma nova igreja. Eu creio que essa estatística aumentou, né? E essa estatística ela foi dada de acordo com o número de pedidos de isenção de IPTU, fora as igrejas que não são organizadas e que não pedem essa isenção. Então a gente... Exatamente. Então a gente vê uma transição das pessoas das igrejas. Então a pessoa ela vai de uma igreja presbiteriana para uma batista, da batista ela vai para o centro espírita, depois ela volta vai para uma quadrangular, e depois ela se fixa numa Assembleia de Deus, por exemplo. Então o trânsito religioso hoje dessas pessoas, ela é grande. E as pessoas, antigamente a pessoa era nazarena, ela morria nazareno. Ela era presbiteriana, ela morria presbiteriana. Já salva porque ela era presbiteriana. E quem descobriu que não era presbiteriana? Vamos para frente, irmãos. Adelante. Pastor Pedro Arana, adelante. Arturo, adelante. Eu penso que isso causa... A gente tem visto um grande problema nas igrejas. Uma vez em Campinas, uma pessoa ela veio da Igreja Batista para a Presbiteriana, para a nossa IPI, e ela assumiu uma posição de liderança na igreja, e ela queria mudar na nossa igreja, por exemplo, a forma de batismo. E ela saiu da igreja porque ela não conseguiu mudar a forma de batismo. Né? Então, às vezes a gente, e dentro desses trânsito religioso, às vezes a pessoa ela vem, ela gosta de uma igreja e ela traz todas as marcas das outras igrejas que ela passou, e ela quer fazer um mix então do que ela tinha de melhor nas outras igrejas, e então colocar isso em prática na igreja dela. E quando ela não consegue, o que ela faz? Ela acaba abrindo a própria igreja dela com esse mix, que é um pouco de igreja presbiteriana, batista, metodista, nazareno, luterana, e tem um pouquinho de tudo. Então, é uma igreja Frankenstein. Irmãos, ser pastor, ter uma igreja num contexto urbano, por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui da igreja que eu sou pastor, dessa igreja, da igreja que se reúne neste lugar. Há uma pergunta aqui: se há tanto interesse pelo próximo e amor pelas vidas, quantos estão dispostos a deixarem suas grandes igrejas e suas zonas de conforto para recomeçar do zero uma comunidade sem recurso? Olha a pergunta. Se há tanto interesse pelo próximo e amor pelas vidas, quantos estão dispostos a deixarem suas grandes igrejas e suas zonas de conforto para recomeçar do zero uma comunidade pobre e sem recursos? Então passa para lá. E quando não tiver ninguém, a gente faz o rodízio. Quantos forem vocacionados para tal? A pergunta filosófica demais, sei lá. O que é largar tudo, né? Eu comecei uma igreja, como eu falei, sem recursos de uma instituição para tal. Geralmente o pessoal vai assim, a igreja com o nome do gringo, né? Vineyard, não sei o quê. Aí acha que tem dinheiro de venda de CD no meio. Tem não, tá? Estava na trilha de plantação de igreja com o pessoal, falei isso, deixei bem claro. Não tem. Eu acho que alguns paradigmas também sobre o ministério pastoral, eles precisam ser revisados. Encarar o trabalho de tempo parcial, no meu caso, para plantar a igreja e levantar o seu recurso de outra fonte profissional, é muito desgastante, mas também tem um aspecto de aceleração missional. Por vezes o garoto, o jovem, que sai do seminário e já vai direto para uma função pastoral sem piso, entendam, por vezes é um cara sem contato com o mundo real, é um cara que entra com um piso salarial que executivo não ganha em empresa.
Tem presbitério e e associações lá no Rio de Janeiro que dão salário para um rapaz de 25 anos que um cara no mercado profissional secular, por assim dizer, há 15 anos de experiência não tem. Quer dizer, por vezes um rapaz desse, ele não tem noção da realidade. E aí na hora de dialogar com alguém, no aspecto da evangelização, fica um alienígena. Então, abrir mão começa não apenas de abrir mão do material, de não ficar numa coisa muito romântica. Eu também tenho um cuidado com esse conceito de abrir mão, de não gerar uma espécie de messianismo para aquele cara ou aquela pessoa envolvida com a obra de plantação de igrejas, que é o meu nicho maior. A gente não tem nada de messiânico no que a gente faz, e por vezes esse tipo de mentalidade que elenca demais o abrir mão particular pode gerar uma atracionalidade das pessoas pelo ícone que está pregando, pelo líder, pela aparente benevolência daquele que está liderando esse trabalho, essa congregação inicial. Eu tenho um certo cuidado com essa pergunta. Se a gente prega o evangelho, com certeza vamos aprender a viver uma vida sóbria e piedosa diante de todos. Eu noto em algumas perguntas, e se os colegas notarem, eu gostaria de que vocês fizessem uma observação. A ideia de igreja grande e igreja rica. Eu vou repetir, sem ser repetitivo. Você, pastor, eu sou um menino de 25 anos, que sai de Campinas, e vem para Natal, apaixonado por Jesus, filho de pastor, recém-formado no seminário, assume o pastorado de uma igreja arrebentada, uma igreja que tinha esse histórico, e ele trabalha 27 anos. Ele trabalha, ele ganha pessoas para Jesus, ele se decepciona, ele se frustra, ele tem vontade de ir embora, muitas vezes, e as coisas vão acontecendo, ele vai ficando, e ele está aqui, 27 anos. Aí chega uma igreja, tem um prédio desse. Você sabe que um prédio desse custa dinheiro, não custa? Um ar-condicionado ligado das 2 da tarde até as 10 da noite, que a gente tem que expulsar o povo para ir embora, porque gosta tanto, no fim do mês vem uma conta, ela é uma conta assim, braba. Mas a gente tem que pagar isso aqui, porque se não tiver, né, se você for alugar um auditório em Natal hoje, para a pauta do Teatro Riachuelo é R$22 mil do teatro, se você quiser usar lá, né? Um espaço desse aqui, você não pagaria menos de 15 mil por dia para você usar um espaço desse, né? E a igreja que usa, e a igreja, né? Mas a igreja não nasceu assim. Eu digo que quem nasceu grande foi Lápis Grafite, né? O lápis, ele nasce grande. Então há esse entendimento que uma vez que a igreja cresce, você fica um pastor rico, você fica um pastor... e as pessoas que fazem parte daquela comunidade são da igreja rica, são da igreja chique, que é essa igreja... Isso é um mito. Alguns lugares, como nós já vimos, que foi assim. Mas eu digo assim, se você sair e plantar uma igreja... você não vai plantar para essa igreja crescer? Uma irmã saiu daqui da igreja, eu falei assim, por que a irmã está saindo da igreja? Ela disse, porque essa igreja está crescendo e eu não quero ser de igreja grande. Eu digo, a irmã vai ser uma maldição aonde tiver. Por que eu vou ser uma maldição? Me liga para onde você vai, que eu já vou dizer para o pastor não lhe receber, porque você é uma maldição, porque você não quer que a igreja cresça. Porque se você está no lugar e aquilo cresce, se Deus resolve abençoar o ministério que você é pastor e líder, com um irmão lá que tem recurso, então de repente a sua realidade ela muda. Por sua realidade mudar, você deixa de amar o pobre, você deixa de cuidar do pobre. O que está por trás dessa igreja? O que muita gente não sabe. Então hoje há uma mentalidade também na igreja, como tem esses péssimos exemplos,
E nós temos excelentes exemplos. Nós temos de homens de Deus, eu particularmente me cerco de gente séria. Tanto é que eu estou aqui juntamente com vocês, né, conosco, fazendo. Essa é a proposta da igreja. Então, quando vem essa pergunta, e aqui agora embaralhou tudo, as perguntas, não, mas foi a última. Eu gostaria que vocês fizessem alguma observação sobre isso. O ministério, ele começa... E Deus resolve abençoar de uma forma. Quando eu digo abençoar de uma forma, que financeiramente não é a única forma. Mas, infelizmente, muita gente acha que ser uma igreja abençoada, primeiro ela ter muita gente e ela ter muito dinheiro. Isso é uma igreja abençoada? Não, a igreja abençoada, ela tem que ser abençoadora. Nada pode ser abençoado se não for abençoador. Então você não pode marcar uma igreja abençoada pelo quanto ela recebe, assim como você não pode marcar uma pessoa abençoada pela quantidade de bênçãos que ela tem. Você só pode marcar um abençoado pelo quanto ele é abençoador. Então toda e qualquer igreja que for um fim em si mesma, ela é uma maldição. A igreja é o único ente da terra que vive para fora, para cuidar, para abençoar. Então não posso marcar uma igreja abençoada pelo quanto ela tem. Pelo contrário, eu até marco isso como uma igreja amaldiçoada, dependendo da situação. Boa. Falar depois fica difícil, né? Eu acho que não é pecado ter igreja grande. Eu volto para minha realidade lá em Machado. A gente é uma cidade de 40 mil habitantes. Tem só um semáforo na cidade que agora está queimado ainda. Nós somos 9 IPIs na cidade. Igreja Presbiteriana Independente. Numa cidade de 40 mil, nós somos 9 IPIs. A primeira IPI, que é a igreja que eu sirvo, ela tem 680 membros, uma frequência de 900 pessoas na cidade, no culto. Se a gente juntar todas as 9 IPIs, a gente tem em torno de 4 mil membros na cidade. Ou seja, 10% da cidade está dentro das nossas igrejas. A gente sai do seminário querendo que a igreja seja grande. Né? Eu nunca pensei em estar pastoreando uma igreja grande. Eu saí do seminário, fui para uma igreja de 40 pessoas. Deus tem abençoado de trabalhar numa igreja grande. E eu acho que a igreja grande, quando ela não é um fim em si mesmo, ela consegue ter uma gama de dons de pessoas que podem servir mais e melhor ainda. Então eu falo assim, talvez nessa nova dinâmica, eu tenho trabalhado com células lá, eu falo que talvez Machado hoje não teria 9 igrejas. Teria uma mega igreja e várias células inseridas em todos os bairros e ruas da cidade. Então eu creio que a igreja ela conseguiria ter mais recursos para fazer mais e melhor. Então a nossa igreja hoje, Deus tem nos abençoado financeiramente, é uma igreja conhecida como a igreja dos ricos, por exemplo, na cidade, mas é uma igreja que tem 5 congregações, todas as congregações com um pastor, em 40 anos de um pastor que ficou na igreja por 40 anos, e quando ele chegou Machado só tinha a nossa igreja, e ele plantou 8 igrejas em 40 anos, e mais 20 igrejas ao redor de Machado, né? Então, a igreja ela foi crescendo, mas ela foi entendendo que a missão dela era plantar novas igrejas. E a gente olhou, tem uma cidade a 60 quilômetros, nossa, que é Varginha, onde tem IT, e Deus colocou no nosso coração de plantar uma igreja a partir do ano que vem lá, no disco voador. Olha que legal! A igreja de Marte. Boa, vou colocar isso. A salvação veio para todos. A salvação veio para todos. Então, eu creio que não é pecado uma igreja ser grande, uma igreja ter dinheiro. A nossa igreja ela arrecada bem e todo mês, no máximo, sobra R$2.000 no nosso caixa. Ela investe o dinheiro. A gente tem missionários, 5 missionários que a igreja sustenta integralmente para fora do Brasil. Nós temos 5 congregações que elas têm crescido. Agora, em setembro, a gente fez uma campanha para poder comprar o terreno de uma dessas congregações. Então, a gente vai começar a construir. Então, eu acho que não é pecado ter uma igreja grande. Assim como também não é pecado a gente largar tudo para fazer voto de pobreza, mas eu acho que tem gente que pensa que a gente tem que fazer voto de pobreza. E eu tenho percebido numa igreja grande hoje isso, que às vezes a concentração de grandes pessoas, ela dá também a possibilidade da igreja, quando quer, fazer mais e melhor. Crescer também é um paradigma que a igreja precisa aprender a quebrar. Precisamos crescer num só lugar, como uma só congregação, num só prédio.
eu tenho pensado sobre a nossa congregação no Rio de Janeiro. Eu penso daqui a 2 anos em plantar uma nova igreja, que vai ser na verdade uma congregação vinculada a nós. Eu penso em 5 anos de existência, ou seja, daqui a 4 anos, termos pelo menos mais 3 igrejas. Eu penso num movimento de igrejas que cresçam, que sejam interdependentes, o que alguns chamam de igreja multilocal e tudo mais. Tem gente que vai dar vários nomes para isso, mas eu acredito que uma igreja pode crescer sem estar no mesmo local. Na verdade, eu acredito nesse princípio que a soberania divina não isenta a responsabilidade humana. Sim, Deus é soberano e é Ele quem decide se uma determinada congregação vai multiplicar para a casa de centenas ou milhares. Porém, cabe a nós executar as tarefas que eclesiologicamente a nós são dadas, de forma tal que, se Deus der esse crescimento, nós vamos estar preparados para isso, tanto estruturalmente quanto no que diz respeito a caráter e a integridade com a qual tocamos esse trabalho. Eu penso dessa forma. Oi? E de evangelizar. Quantos aqui não conhecem Bill Hybels, da igreja do Willow Creek nos Estados Unidos, Summit? Quem nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar? Ele talvez é pastor de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. A história de Bill Hybels é muito interessante, porque ele estava na universidade e ele ouviu o professor falar sobre Atos. E o professor perguntou assim: será que tem alguém que pode existir uma igreja assim como Atos? E o Bill Hybels, na universidade, ele tomou aquela palavra, testemunho dele, e eu ouvi ele pessoalmente na igreja do Armando Bispo em Fortaleza, alguns anos atrás. E ele contando para nós, não era um grupo grande, era um grupo assim, talvez desse tamanho. E Bill Hybels falando, saí daqui de Natal e fui ouvir Bill Hybels lá com o Armando Bispo em Fortaleza. Ele estava assim, contando assim, como eu estou conversando com vocês. E ele contou o início da igreja dele. Ele reuniu um grupo de amigos, de universitários e tal, e ele plantou. E ele é filho de um homem rico. O pai dele, petroleiro e tal, e aquela coisa toda, mas ele não dependeu do pai dele. Tanto é que ele começou a igreja reunia em lugar de goteira, alugava cinema velho, depois alugava um outro espaço. E o ano retrasado eu tive o privilégio de ir ao Summit, nos Estados Unidos, na igreja que Bill Hybels é pastor. Eu fiquei num hotel, que eu não sabia que era ao lado da igreja dele, mas colocamos o endereço no GPS e vamos lá para a igreja do Bill Hybels. Colocamos o carro na estrada e seguimos. Aí o GPS disse, pi, é aqui. Aí nós olhamos, aqui onde? E aí tinha uma entrada espetacular. E nós entramos e de repente nos deparamos com um estacionamento enorme, com ônibus circulares. No estacionamento, você para seu carro, pega um ônibus para ir para a igreja. E eu entrei, escada rolante, parecia um shopping, lanchonetes e tal, o espetáculo, vamos dizer assim, um espetáculo de prédio, de coisa. E participei do Summit. Eu fiquei encantado de ver a ação da igreja de Willow Creek no mundo. A ação, a visão daquele homem. Eu sei que Deus não vai ter outros Bill Hybels. Mas, ao mesmo tempo, eu viajo ao sertão do Piauí, onde nós temos uma igreja que é congregação numa cidade chamada Fartura do Piauí. Farta tudo. Nós temos uma igreja em Fartura do Piauí, que é uma congregação da igreja de São Raimundo Nonato. Ela tem 9 congregações. Ela tem 9 congregações, num raio de mais de 200 quilômetros. Boa tarde, chegaram? Uma congregação tem 9 congregações, num raio de mais de 200 quilômetros. E eu fiquei perguntando para o pastor como é que ele faz para visitar. Eu sou superintendente, eu sou
presidente do campo aqui do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, e fiquei perguntando ao pastor Pedro Júnior como é que ele dá conta disso. E a igreja não para de crescer. Num contexto completamente diferente daqui de Natal, de cada um dos irmãos, da onde os irmãos estão. Alguns aqui são pastores no sertão. Quantos aqui são pastores no sertão? Olha aqui, bem poucos. Um só. Olha, do nosso grupo aqui, só um é pastor no sertão. Quantos aqui são pastores aqui em Natal? Nas imediações? Vários, né? Mas, então, o contexto é diferente. Eu quero encerrar esse painel dizendo o seguinte, né? Louvamos a Deus por essas experiências aqui, por cada uma delas, no contexto onde você está, Deus tem você ali. A crise da igreja brasileira hoje é uma crise de integridade e que Deus nos ajude. Tem alguma palavra final? Ok? Obrigado, meus irmãos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus por causa desses irmãos. Aqui, vamos ficar em pé para a gente orar? Irmãos, eu tenho 2 presentes aqui que eu decidi dar para os irmãos. Pastora Carla e pastor Cláudio, tem a ideia aí de como nós vamos fazer? Não? Não pensaram? Pensou, Carlos? Eu quero dar 2 livros de presente. Cidades... Peraí, irmãos, fica aqui para a gente orar com vocês aqui. Cidades do interior do Sérgio Lira. Como é que eu faço para dar esse presente? O único pastor do sertão, olha, sugestão. O único pastor do sertão aqui no seminário, tá vendo? Irmão, você estava predestinado. Eu não sei se você é presbiteriano. Amém. Deus, olha, cheio de tatuagem do interior, do sertão. Como é seu nome? André. André, Deus abençoe, André. Curaçá, Bahia. Curaçá, Bahia. Nós já conversamos, eu perguntei para você, não foi aquele dia? Yes, ele fala em inglês, baianês. Deus abençoe, André. E o segundo livro, qual é a sugestão? Hã? Qual a sugestão? O que? Não. Exatamente. Quem é a mulher aqui mais experiente, acima de 65 anos? Não, jogo sujo, pastor. Não pode. Vem cá, minha irmã. Ela não teve vergonha de falar a idade. Parabéns para ela. Quantos anos? Irmãos, eu sou a missionária mais antiga de Natal. Irmã da Gleide, né? Eu sei, mas ela tem nome, não é irmã da Gleide? Justiana. Essa moça é de Deus. Foi você que me levou para o primeiro trabalho de capelania lá no Giseu da Trigueiro? Eu acho que foi Maria José. Maria José, a sua irmã que é enfermeira? Não. Amém. Irmãos, eu dou graças a Deus pela vida do pastor. A gente acompanhou ele, não é? A minha irmã também. Mas eu dou graças a Deus de ver esse ministério da Aleph aqui em Natal, porque isso é a resposta de Deus para a igreja aqui em Natal. Amém. Então, eu dou graças a Deus pela vida do pastor Leandro, né? Sou missionária há muitos anos, entrei na obra missionária com 16 anos, eu fui para o Betel, saí com 19 anos, fui para a Itália com 25 anos e passei 14 anos na Itália como missionária da Convenção Batista Nacional. E dou graças a Deus por ver isto aqui, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Por ver isto aqui, porque é muito difícil ver em Natal um ajuntamento de pessoas que amam ao Senhor. Amém. E que pensam na obra do Senhor. Amém. Deus abençoe. Irmãos, vamos orar. Queridos, chegue aqui. Eu quero em nome do Congresso, agradecer os irmãos que nos ajudaram nesse tempo a pensar e colocaram aqui suas experiências e instrumentalidade que eu creio que tem servido de bênção para todos. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar pela vida do Tiago, do José, do João e de cada pastor, de cada pastora, de cada missionário, cada missionária, cada irmão que chegou aqui nesse tempo. Tem sido bênção, Pai, esses dias. Tem sido gostoso ouvir a Tua palavra, os desafios, conhecer gente que nós não conhecíamos, pessoas que estão trabalhando em lugares tão distantes e lugares tão diferentes. Ó Deus, temos aqui uma diversidade, ó Deus, que é rica na igreja do Senhor. As muitas formas, como Efésios diz, a multiforme sabedoria de Deus. Ó Deus, se manifesta num leque, ó Deus, multirracional e de ideias, de formas, mas é o reino de Deus. E obrigado, Deus, pelo privilégio de fazer parte da igreja do Senhor. Ó Deus, por fazer parte dessa caminhada. Ó Deus, continue falando conosco. Nós estamos aqui porque queremos, Pai. Nós desejamos porque queremos aprender mais. Queremos saber mais para fazer mais e melhor, como nosso irmão nos disse. Obrigado por esse tempo aqui. Dá-nos um tempinho agora bom de descanso, ó Deus, desse intervalo. E o culto de logo mais, a celebração, quando também vamos celebrar a ceia do Senhor. Que seja um momento marcante, cheio da presença do Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém.